Neste vídeo você vai aprender, dentre outros temas, o que é o tumor cerebral, quais são os sintomas que um tumor cerebral pode causar, quais são as sequelas que um tumor cerebral pode deixar, quais são os tratamentos para o tumor cerebral. O tumor cerebral tem cura? Continue conosco para aprender mais sobre tumor cerebral ao longo deste vídeo. Você percebe que seu pai, agora com 72 anos de idade, está apresentando dificuldade para falar e para andar por conta de fraqueza do lado direito do corpo. Ao observar o rosto dele, você nota que o lado direito está mais fraco do que o lado esquerdo e a boca está entortando para a esquerda quando ele fala. Mais ainda, ele vem apresentando dificuldade para dar nomes a objetos do cotidiano, embora saiba para que serve cada objeto. Ao conversar com ele, você é informado que o quadro começou há uns 3 meses e vem piorando progressivamente. Já houve episódios em que o lado direito do rosto dele ficava tremendo e repuxando. Preocupado com a saúde do seu pai, você o leva a um médico especialista e, após uma minuciosa avaliação e realização de exames, você é informado que ele está com um tumor cerebral. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, neurocirurgião, especialista em neuromodulação, epilepsia e cannabis medicinal. Se você sofre com esta doença, ou se tem em sua família alguém com este quadro, ou mesmo se conhece alguém que tenha, assista este vídeo até o final e aprenda mais sobre o tumor cerebral. O que é tumor cerebral? Um tumor é uma massa caracterizada pelo crescimento acelerado e descontrolado de um grupo de células que sofreu uma alteração genética e que passou a se comportar de forma incorreta. Quando essa massa cresce no interior do cérebro ou nas meninges, que são as membranas que revestem o tecido cerebral, dizemos que se trata de um tumor cerebral. Os tumores cerebrais podem ser benignos, mas são em grande maioria malignos. Dependendo do quanto ele cresce, o tumor cerebral pode destruir o tecido cerebral saudável e comprimir o restante do cérebro, causando alterações em várias funções do corpo e até um aumento na pressão dentro da cabeça. O que causa um tumor cerebral? Não se sabe exatamente o que é capaz de desencadear a formação de um tumor cerebral. No entanto, acredita-se que pode haver uma predisposição genética em pessoas que têm o tumor. Em outras pessoas, o tumor cerebral pode ter acontecido devido à metástase de um câncer localizado em outra parte do corpo, como câncer de mama, câncer de pulmão e câncer de próstata. A grande maioria dos tumores cerebrais ocorre devido à metástase. Os outros tipos de tumores, que são originados totalmente do cérebro ou nas meninges, costumam não se espalhar pelo resto do corpo. Quais são os tipos de tumor cerebral? Os tipos de tumor cerebral variam de acordo com o tipo de célula afetada pela alteração genética. É esse tipo de célula que vai caracterizar o tumor cerebral. Entre os principais tipos de tumor cerebral, destacam-se os meningiomas, que eles surgem nas meninges que recobrem o cérebro ou a medula espinhal. Os gliomas, que são tumores que se iniciam nas células da glia, que são células que participam da organização estrutural do cérebro. Os ependimomas, que são os tumores que se originam nas células ependimárias, que produzem o líquido cefalorraquidiano. Os meduloblastomas, que acometem as células neuroectodérmicas do cerebelo. Os gangliogliomas afetam os neurônios e as células da glia. O adenoma de hipófise afeta a hipófise, fazendo com que ela cresça e aumente de tamanho, além de produzir hormônios de forma incorreta. Os craniofaringiomas, que costumam surgir na base do cérebro, bem próximo ao crânio e que costumam afetar a visão e várias outras funções. Os astrocitomas são tumores que se iniciam nas células chamadas astrócitos, que são células que participam da organização do tecido cerebral. E os oligodendrogliomas, que são tumores que se iniciam em células chamadas oligodendrócitos. Quais são os sintomas de tumor cerebral? Os sintomas de um tumor cerebral variam de acordo com o tipo de tumor e também com a localização do tumor.
Sabemos que existem determinadas regiões do cérebro que controlam determinadas funções do corpo, como, por exemplo, movimentar um braço, movimentar uma perna, ouvir, enxergar e falar. Portanto, conforme a região do cérebro que está sendo afetada, os sintomas podem variar de pessoa para pessoa. Entre os principais sintomas de um tumor cerebral podemos citar dores de cabeça muito fortes acompanhadas de náuseas e vômitos, crises convulsivas, perda de equilíbrio, perda da audição, perda da sensibilidade, ou seja, a pessoa não consegue mais saber a diferença entre frio e calor, por exemplo, mudanças no humor, mudanças na personalidade, mudanças na capacidade de falar e de articular as palavras, alterações visuais, como ver pontos brilhantes ou flashes de luz, ou mesmo perda visual em determinadas regiões, e perda de força em determinadas regiões do corpo. Como é feito o diagnóstico de um tumor cerebral? O diagnóstico de um tumor cerebral é feito por meio da história clínica, do exame médico e dos exames de imagem, principalmente a ressonância magnética. A idade da pessoa é importante, pois existem tumores que são mais comuns em crianças, outros que são mais comuns em adolescentes, jovens, outros mais comuns em adultos e outros são mais comuns em idosos. A ressonância magnética é o exame de imagem de escolha para o diagnóstico e a determinação da localização exata do tumor. Ela deve ser feita com contraste e, em algumas situações, complementada com técnicas como a espectroscopia, que analisa os componentes bioquímicos do tumor, e também com sequências de perfusão, que ajudam a determinar se o tumor é benigno ou maligno. Em alguns pacientes é necessário a análise do líquido cefalorraquidiano para ajudar no diagnóstico e também na análise da disseminação do tumor pelo sistema nervoso. Vale ressaltar que o diagnóstico definitivo e também a determinação da benignidade ou da malignidade só pode ser feito através da biópsia e análise histopatológica do tumor feita pelo médico patologista. Como é feito o tratamento do tumor cerebral? O tratamento do tumor cerebral depende da sua localização, do tipo histológico e até mesmo do seu grau de avanço e comprometimento do cérebro. Atualmente, o tumor cerebral pode ser tratado por meio de procedimentos cirúrgicos feitos por neurocirurgiões devidamente capacitados, por quimioterapia e radioterapia e até mesmo algumas terapias alternativas como a imunoterapia. Nos casos em que tratar o tumor em si não é possível, os médicos podem optar por tratar os sintomas do paciente, com a chamada terapia de suporte. Medicamentos auxiliares como os corticosteroides ajudam a reduzir o inchaço em volta do tumor, melhorando os sintomas como dor de cabeça, vômitos e mesmo déficits neurológicos enquanto o paciente aguarda a cirurgia. Medicamentos anticonvulsivantes ajudam a prevenir ou mesmo tratar crises convulsivas, já que muitas pessoas com tumor cerebral também apresentam convulsões. Para alguns tipos de tumor cerebral, principalmente os tumores benignos que podem ser resolvidos totalmente com a cirurgia, existe a possibilidade de cura. Já para os tumores malignos ou para aqueles que não podem ser removidos com cirurgia, embora não se fale em cura, é possível obter controle por muitos anos com a radioterapia e a quimioterapia. Vale dizer que os riscos de uma cirurgia para os tumores cerebrais costuma ser baixo em decorrência da expertise do time neurocirúrgico, do anestesista e também do uso de vários equipamentos como neuronavegador, monitorização neurofisiológica intraoperatória e até mesmo cirurgias com o paciente acordado, de tal forma que a equipe consiga se certificar de que a chance de ter alguma sequela seja muito baixa. Quais são as sequelas de um tumor cerebral? Muitos tumores cerebrais acometem áreas que são responsáveis por funções como movimentar uma mão, movimentar um braço, uma perna ou mesmo o ato de falar. Por conta da localização, o paciente pode apresentar sequelas tanto pela própria presença do tumor, quanto, em alguns casos, pela manipulação cirúrgica da região acometida. Entretanto,
vale enfatizar que grande parte das sequelas costuma ser temporária e costuma melhorar com fisioterapia, com fonoaudiologia e mesmo com terapia ocupacional. E mais ainda, dependendo do tumor, vale a pena o risco de uma sequela em prol da possibilidade de controle ou mesmo da cura do tumor. Devido à capacidade de regeneração do tecido cerebral em crianças, o grau de recuperação de sequelas costuma ser bem mais elevado do que em adultos e idosos. Tumor cerebral é diferente de pseudotumor cerebral. Existe uma doença chamada pseudotumor cerebral, que consiste no acúmulo anormal de líquido cefalorraquidiano no interior do cérebro e que provoca sinais e sintomas semelhantes aos de um tumor cerebral. O pseudotumor cerebral, ou falso tumor cerebral, costuma acometer mulheres em idade reprodutiva que fazem uso de anticoncepcional e que estão acima do peso. Por se tratar de acúmulo anormal de líquido e não de uma massa, o tratamento do pseudotumor cerebral consiste em controlar os fatores de risco e o uso de medicamentos para reduzir a produção do líquido e, quando necessário, a colocação de um dreno para retirar o excesso de líquido e, com isso, restaurar a função cerebral. É possível viver com um tumor cerebral? Sim, é totalmente possível. Inclusive, existem tumores como os meningiomas, que, dependendo da idade da pessoa e da localização, não requerem cirurgia e nenhum outro tipo de tratamento. Estes tumores costumam precisar de hormônio feminino para crescerem e, quando acometem mulheres já na menopausa, eles costumam ficar estagnados ou até mesmo calcificam, não necessitando de nenhum tipo de tratamento na grande maioria das pessoas. Para outros tipos de tumores, pode ocorrer de a cirurgia conseguir remover apenas uma parte, ficando o restante sem causar sintomas por um longo período de tempo. Quando isso acontece, é importante manter o acompanhamento médico regular e fazer ressonância periódica para avaliar se o remanescente está ou não crescendo. Quanto tempo vive uma pessoa com tumor cerebral? O tempo de vida de uma pessoa com tumor cerebral depende de vários fatores, sendo o tipo de tumor o fator mais importante. Existem tumores como o glioblastoma multiforme, em que o tempo médio de vida da pessoa, mesmo com todos os tratamentos disponíveis, não costuma ser maior do que 2 anos. Já tumores como os meningiomas costumam ser curados com a cirurgia e não chegam a afetar o tempo de vida da pessoa. Qual a utilidade do canabidiol para pessoas com tumores cerebrais? Nos últimos anos, muitas pesquisas têm sido feitas no sentido do uso dos derivados da cannabis para ajudar pessoas que têm tumores cerebrais. O canabidiol tem um efeito analgésico e atua no sentido de melhorar o humor, melhorar a qualidade de vida da pessoa. E isso tem ajudado muitas pessoas, por exemplo, a não precisarem do uso de analgésicos opioides para o controle da dor quando se trata de um tumor cerebral ou tumores em outras regiões do corpo. Com relação ao efeito do canabidiol diretamente nos tumores, trabalhos científicos feitos em células tumorais de ratos de laboratório têm mostrado que o canabidiol consegue diminuir o crescimento destas células e também reduzir a quantidade de substâncias que promovem o crescimento dessas células. Claro, muitas pesquisas ainda precisam ser realizadas para avaliar exatamente o efeito do canabidiol em pessoas que têm tumores cerebrais. Entretanto, os resultados podem ser muito promissores. Para concluir, os tumores cerebrais são frequentes e acometem pessoas de todas as idades, sendo mais comuns em crianças e idosos. Eles produzem vários tipos de sinais e sintomas e requerem diagnóstico e tratamento individualizados. O tratamento é feito por meio de cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Alguns tumores são passíveis de cura, outros podem apenas ser controlados e outros são tão agressivos que, mesmo com todos os tratamentos existentes, a sobrevida é curta. Pesquisas com derivados da cannabis e outras pesquisas têm se mostrado promissoras. Coloque em prática o que aprendeu neste vídeo. Se o conteúdo deste vídeo foi útil, peço que se inscreva no canal,
ative o sininho para receber as notificações, repasse este vídeo para seus amigos e familiares e, principalmente, compartilhe comigo suas dúvidas e experiências em lidar com tumor cerebral. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.